Vamos falar aqui sobre a Itália de 2006, a Itália campeã do mundo. É uma Itália que é a última Copa decente da Itália, podemos dizer assim, né? Em 14 não foi bem, em 10 também não foi bem, não se classificou para as duas últimas. Então é a última Copa assim, decente da Itália, um time histórico, um time muito marcante. Então vamos falar um pouco sobre e fazer uma análise mais tática também sobre essa equipe e tudo mais, beleza? Bora lá! Então vamos lá, para começar aqui eu vou passar alguns dados da seleção italiana e depois eu vou falar mais sobre algumas curiosidades e fazer uma análise mais tática dessa seleção, beleza? Eu vou começar aqui passando então a convocação da seleção da Itália para vocês, vamos lá. Os convocados foi Buffon, Zaccardo, Grosso, De Rossi, Cannavaro, que era o capitão, Basagli, Del Piero, Gattuso, Toni, Totti, Gilardino, Peruzzi, Nesta, Amelia e a quinta Camaronese, Baroni, Inzaghi, Zambrotta e Perrotta. Essa era a convocação da seleção italiana para a Copa. Uma convocação muito forte, né? Você vê que tem nomes aí que são nomes muito famosos, nomes muito marcantes no futebol, né? Muito também por conta dessa Copa. Então eu vou passar agora também a escalação base para vocês, né? Lembrando uma coisa aqui, o Nesta tá na convocação, mas ele se machuca, então ele não participa da maior parte dos jogos da Itália, então não tá aqui nessa escalação, porque eu coloquei a escalação base, a escalação que foi mais usada na Copa, inclusive a escalação da própria final da Copa, beleza? Bora lá então. A escalação começa com Buffon no gol, Zambrotta na lateral direita, Cannavaro e Materazzi na zaga, Fábio Grosso na lateral esquerda, os volantes eram Gattuso e Pirlo, na meia direita o Camaronese, na meia esquerda o Perrotta, no ataque o Totti e o Toni. Beleza? Essa era a convocação, a escalação base da seleção da Itália, né? Agora eu vou falar também um pouco sobre o grupo da Itália e os jogos de mata-mata também. Vamos começar pelo grupo. A Itália caiu no grupo E, um grupo com Itália, Gana, Estados Unidos e República Tcheca. Nos jogos, a Itália ganhou de 2-0 de Gana, empatou em 1-1 com os Estados Unidos, um gol contra da Itália, né? A Itália fez 2 gols da partida. E na República Tcheca, a Itália também vence por 2-0, passa com uma certa tranquilidade, né? Tem esse mal entendido aí no meio do caminho, né? Que os Estados Unidos ficam empatando, mas passa com uma certa tranquilidade e vai para o mata-mata, né? No mata-mata, nas oitavas, a Itália vence a Austrália por 1-0. Depois, nas quartas de finais, vence a Ucrânia por 3-0. Nas semis, ganha da Alemanha por 2-0 na prorrogação e ganha da França na final, né? Empata em 1-1 e ganha da França nos pênaltis, beleza? Essa é a trajetória da seleção italiana nessa Copa, né? E agora eu vou falar aqui um pouquinho algumas curiosidades e depois eu vou fazer uma análise mais tática sobre essa seleção, beleza? Então, algumas curiosidades, né, sobre essa seleção. Não era uma seleção que chegava como favorita, como a principal favorita da Copa ou alguma coisa do tipo, né? A Itália vinha sofrendo aí com os escândalos de manipulação de jogos, né, algumas temporadas antes da Copa. E isso influencia muito também no futebol italiano hoje em dia. Um dos motivos do futebol italiano ter perdido a sua força, né? Porque naquela época era o principal campeonato da Europa, era o campeonato italiano, onde os principais jogadores estavam, né? O que hoje pra gente é a Premier League em 2023, era a Série A, a Liga da Itália, né? Nessa época, então era uma liga muito forte, os principais jogadores, vale lembrar que o Kaká foi eleito o melhor do mundo um ano depois da Copa, jogando exatamente na Itália, né, jogando pelo Milan. Então era um campeonato muito forte, mas vinha com esses escândalos. A Itália em competições não vinha também muito bem, né? Ela caiu na Copa de 2002 nas oitavas para a Coreia, que é um resultado que muita gente aí acha que é até um vexame, para quem gosta de usar essa palavra, né? Ninguém aceita muito a Itália ter saído para a Coreia. E na Euro de 2004 sai na fase de grupos, então ela vinha rendendo muito bem antes da Copa. Então isso faz com que a Itália não chegasse como favorita, né? Na Copa de 2006 tinha outras seleções que eram favoritas.
Tinha a Argentina, que tinha um elenco muito bom e promissor, né? O Messi era um jovem na época. Portugal também tinha o jovem Cristiano Ronaldo, que já tinha um pouco mais de idade que o Messi, né? O Cristiano Ronaldo é um pouco mais velho. Tinha Figo, tinha Deco também, que eram nomes bem importantes. Na outras seleções, né, que a gente tinha ali, a própria Alemanha, que a Itália enfrenta na semifinal, né, e vence, tinha ótimos nomes, Ballack, né, Podolski, tudo mais. E a França, né, que foi para a final, perdeu para a Itália. Tinha o Zidane como principal jogador, mas tinha Henry, tinha Abidal, tinha nomes de Patrick Vieira, né, tinha vários nomes bem interessantes. E a França vai para a final contra a Itália e perde. E a favorita, né, a seleção que mais gerava expectativas, podemos dizer que era a seleção brasileira, que tinha o famoso quadrado mágico, né? Os principais jogadores ali, né? Tinha Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Robinho, tinha muitos jogadores nessa seleção interessantes. É uma seleção que não rende, muito por conta da própria seleção. Foi uma bagunça a preparação para a Copa, era muito jogador de frente, né? Jogadores mal fisicamente chegando na Copa. O Adriano, Ronaldo vai bem na Copa, mas já estava, né? Já não estava tão bem fisicamente, então era coisa de se pensar, né? A seleção acaba não entregando, até porque perde para a França num jogo absurdo do Zidane, né? Mas eu posso falar mais sobre essa seleção brasileira. Se vocês quiserem, é só pedir aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre a seleção de 2006 e por que não deu certo e tudo mais, beleza? E aí tá, então essas eram as seleções principais, né? Então a Itália não chegou como favorita, ela pega um grupo até que tranquilo, mas, né, vamos dizer assim que não chega como a favorita. Muitos nomes ficaram muito marcantes por causa dessa Copa. Então vamos fazer aqui agora uma análise mais tática dessa seleção, beleza? A seleção da Itália era uma seleção muito destacada pela parte defensiva, né? A gente conhece a seleção italiana dessa época como uma seleção muito boa na defesa, uma seleção mais fechada. E realmente, se você parar para pensar, os principais nomes dessa seleção eram nomes da defesa, né? O Buffon, o Cannavaro, Gattuso, o Pirlo, são um dos principais nomes da Copa e são defensores, né, que jogavam mais atrás. Eu já vou entrar um pouco no Pirlo, mas eram os principais nomes, né? Tinha na frente o Totti, que eu acho que era o principal nome ali, né? O Totti e o Del Piero eram os principais nomes da frente, né? Tinha o Gilardino, tinha o Inzaghi, mas não eram jogadores que eram os melhores na função ou coisa do tipo, né? Então, a maior parte dos grandes nomes da seleção da Itália era da defesa. Então era uma seleção muito marcada por essa parte. E realmente, era uma seleção bem defensiva, ela era bem fechadinha, bem compacta, né? Jogava ali no seu 4-4-2, com o Pirlo sendo basicamente o multifunções. Né? O Pirlo ele voltava para armar os jogos, estava ali muito atrás, mas fazia jogadas importantes na frente, né? Ele armava muito o jogo. O principal peça desse time era o Pirlo. Ele era muito fundamental para esse time. Ele estava ali atrás para começar o jogo, ele armava, ele finalizava, ele era o cara das bolas paradas. O Pirlo ele estava em todo lugar do campo. Era muito bizarro você ver essa Copa do Pirlo, né? Coisa que eu vou entrar agora em questão, né? Muita gente diz aí que o melhor da Itália na Copa foi o Cannavaro. O Cannavaro ganhou o melhor do mundo, né? Depois dessa Copa, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. E é de se pensar, mas na Copa, o melhor da Copa, se não me engano, quem foi eleito foi o Zidane. E eu tenho dúvida se o Cannavaro foi o melhor da Itália na Copa, né? Eu acho que, na minha opinião, tinham alguns pilares ali, né? A gente tem o Buffon, o Cannavaro e o Pirlo. São os três pilares dessa seleção, né? Os três principais. Tem o Totti lá na frente, mas o Totti não fez uma Copa excepcional ou coisa do tipo. Tanto que, se você parar para ver os gols da Itália nessa Copa, a maior parte é de bola parada, cruzamento e de defensores. Materazzi faz gol na Copa, faz 2 gols na Copa, né? Faz o gol da final. O Grosso, ele sofre o pênalti do jogo contra a Austrália, da Austrália, e faz o primeiro gol da Alemanha, contra a Alemanha, né? Ele faz o gol da classificação, né? Porque é o primeiro gol, o jogo termina 2-0, o gol que garante a classificação, que dá início, né? É o gol do Grosso. Então é uma seleção que nos principais momentos, os principais gols foram de defensores. O primeiro gol da Itália na Copa é um gol do Pirlo, né? A bola sai ali do escanteio, o Pirlo pega a bola de fora da área e dá um chute. É um belo gol, eu acho o gol muito bonito.
Um destaque que eu acho muito legal pontuar é que na hora que o Pirlo chuta, se você vê no replay, que mostra um replay, né, do Pirlo chutando a câmera mais perto da bola, dá pra ver o Gilardino esquivando, todo torto para esquivar da bola. É muito legal de ver e é um belo gol, é um golaço. E sim, todos esses gols, na maior parte das ocasiões, quem estava presente era o Pirlo. Então, para mim, o Pirlo foi o melhor jogador da Itália na Copa e se for por esse mérito, ele merecia ter ganhado essa bola de ouro, porque o Pirlo jogou demais essa temporada e jogou demais nessa Copa. Fez uma Copa brilhante, o Pirlo fez uma Copa muito boa, assim, beirando a perfeição a Copa do Pirlo, porque ele tá em praticamente tudo, né? Ele cobra os escanteios, na maioria dos gols da Itália, gols de bola parada, gols de cobrança de falta, é o Pirlo que dá assistência. No gol do Grosso contra a Alemanha, o Pirlo que dá o passe pro Grosso fazer o gol também. Então o Pirlo, ele era o pilar dessa seleção. Eu acho que ele era, na minha opinião, ele é o pilar dessa seleção. Sem o Pirlo, essa seleção não seria o que foi. Porque ele praticamente faz tudo. Ele é o volante, então ele tá lá atrás na parte de defender também. Na hora que a Itália precisa sair pro jogo, quem pega a bola? O Pirlo sai para distribuir ou para dar os lançamentos, né? Era uma seleção que, como eu falei, era uma seleção mais compacta, jogava no 4-4-2, os dois ali na frente, com o Totti flutuando um pouco mais. Então, não era uma seleção que a gente está acostumado, que nem os times que a gente está acostumado hoje em dia, né? Que tem bastante posse de bola, né? Que nem os times do Diniz, times do Guardiola, ou o Liverpool, né? Que é um time que pressiona muito lá na frente, muito agressivo. Essa Itália era uma seleção dos passes mais diretos, então era muito comum você ver o Pirlo pegando a bola e lançamento para frente. O Pirlo pegando a bola e lançamento para frente. Alguns davam certo, alguns davam errados, mas eles tinham um ótimo cara para fazer esse lançamento, né? O Pirlo, ele pegando a finalização do Pirlo, os cruzamentos, os passos do Pirlo eram coisa linda de ver, assim, se você procurar no YouTube, tem compilados aí de assistências do Pirlo, finalizações do Pirlo, cruzamentos, passes, porque realmente era a marca do Pirlo, né? Era muito destacado por isso. Então, na minha opinião, a principal peça dessa seleção era o Pirlo. E uma curiosidade sobre o Pirlo é que o Pirlo, ele vai dar uma entrevista, né, depois fala até na bibliografia dele, que ele não sente a final, ele não é um cara que chega pra final nervoso. Por quê? Porque ele passou a noite antes da final jogando videogame. O Pirlo era muito viciado em videogame. Ele falava que desestressava ele. Então ele acabou jogando muito videogame antes da final para desestressar e chega na final mais tranquilo. Tirou o cochilo dele lá antes do jogo e tudo mais. E vai mais tranquilo pro jogo. Ele disse, né, que não sentiu a final. E realmente ele é um dos principais jogadores da Itália na Copa. Ele dá assistência pro gol do Materazzi, ele que bate o primeiro pênalti, né, na disputa de pênaltis contra a França. Então, na minha opinião, o principal jogador dessa seleção era o Pirlo. E essa é a seleção da Itália, né, de 2006, uma seleção muito compacta, uma seleção que optava muito pelos passes diretos, por lançamentos, que tinha como principais jogadores os defensores, que jogavam muito bem lá atrás, né. O Cannavaro faz uma partida contra a Alemanha excepcional. Você vê o jogo assim, eu acho a partida do Cannavaro muito boa contra a Alemanha. E tem outras partidas muito boas, né? O Buffon faz defesas muito, muito boas também, milagrosas, né? Tem uma cabeçada do Zidane na final que ele defende, que é absurda. Então, são jogadores muito importantes e jogadores da defesa, com o principal destaque nessa Copa, né? Os laterais sendo importantes, o Grosso fazendo gols e fazendo jogadas importantes, o Materazzi, né, ele fazendo gols importantes, fazendo um gol na final, ele que causa a expulsão do Zidane também, o Cannavaro, que foi eleito o melhor do mundo, o Buffon, e o Pirlo, que na minha opinião foi o melhor jogador da Itália na Copa e merecia até a bola de ouro, né, se for por esse mérito. Assim, o Gattuso vai muito bem na Copa, o Del Piero entra em jogos também e é importante. Então era uma seleção muito forte, com um destaque para sua parte defensiva, tanto na defesa e no ataque, a parte defensiva fazendo a diferença, né? Então essa é a minha análise da seleção de 2006 da Itália. Se você tiver uma ideia aí de outra seleção de Copa para fazer, né? Como eu dei exemplo aqui da de 2006, tem a Espanha de 10, tem o Brasil de 2002. Outras seleções que vocês queiram aí saber sobre, é só colocar aqui nos comentários que eu procuro aí, faço vídeo. Se tiver alguns jogos específicos, né? Esse vídeo aqui saiu de um comentário saiu de um comentário do vídeo que eu fiz sobre a final da Champions 10-11, que foi entre Barcelona e Manchester United. Tá aqui no canal também, é só entrar aqui no canal e ver o vídeo.
um rapaz lá deu a sugestão para um vídeo da Itália, então eu vim aqui trazer esse vídeo para vocês. Então, se tiver algum jogo específico que vocês querem que eu faça uma análise tática, uma análise mais completa sobre o jogo, só colocar aqui nos comentários uma seleção, eu vou ler, eu faço vídeo, publico aqui para vocês, beleza? Agradeço para quem ficou até aqui, quem puder aqui curte, comenta, compartilha, distribui para geral esse vídeo aí, quanto mais gente vê, me ajuda. E se puder também se inscrever no canal, eu agradeço demais por essa força. Viu? Obrigado por quem ficou até aqui e até a próxima. Valeu!